preciso arrumar um lugar para colocar esse celular. Boa noite! Boa noite para quem tá chegando. Eu vou enviar essa live para algumas pessoas. E já eu volto aqui. E aí, gente, boa noite, bem-vindo, você que está chegando, boa noite. Sexta-feira linda, tá fazendo um calor tão bom, eu amo calor. Tá fazendo calor aí onde você mora? Bem-vindo você, essa sexta-feira maravilhosa, esse dia aí, né, sexta-feira é um dia tão, como que eu posso dizer, né? As pessoas colocam muita expectativa na sexta-feira, né? É muita coisa. Então, sexta-feira é um dia onde a galera tá aí começando a sair, né? Começando dando início no final de semana, né? E daí, você tá aqui numa live. E eu tô aqui fazendo uma live numa sexta-feira, né? E já eu vou falar um negócio sobre a sexta-feira. Eu aprendi um código desse negócio de dia e mudou minha cabeça. Mudou minha cabeça em relação à sexta-feira, né? Em relação a todos os dias da semana, né? Mas uma ótima sexta-feira pra você, uma noite maravilhosa, tá com um tempo assim delicioso, tá bem gostoso o tempo aqui em São Paulo, porque faz muito frio aqui, né? Mas essa época tá um calorzinho bem maravilhoso. Super longo que já tá meio me visitando aqui, aqui no meu habitat. Mas vamos lá, vou ter que lidar com eles aqui. Então eu quero dar boas-vindas para você que tá aqui. E vamos falar aí, né, das suas metas, dos objetivos, né? O ano começou, né? O ano acabou de começar aí, mas daqui 10 dias termina o mês de janeiro. É muito doido isso, porque os dias passam muito rápido, né? Passam muito rápido. Só antes de eu continuar aqui, queria pedir pra quem tá aqui na live, quiser enviar pra alguém, envia pra alguém. Porque o que eu vou falar aqui é algo muito interessante, que mudou a minha cabeça quando eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque começo do ano, né? Todo mundo faz da virada do ano, então, do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro, é meta atrás de meta, né? Eu vou perder tantos quilos, vou começar a fazer academia, eu vou iniciar um projeto, vou dar continuidade ao projeto. Então, assim, a gente é cheio de meta, né? E parece até que o final do ano é meio místico, né? Não tem nada de místico, né? Aquela frase, ano novo, vida nova. Nada a ver. Ano novo, a vida a mesma coisa, às vezes com mais peso na cabeça e com mais cobrança do ano anterior. Quem muda não é o ano só muda o calendário, mas quem muda é a gente, né? Então envia essa live aí para um amigo seu, convida e escreve assim, ó, fala, vem realizar suas metas aqui. Então envia aí para algum amigo seu para aprender sobre metas, porque na verdade as metas, né, elas prendem a gente. O que nós precisamos ter são alvos, porque meta a gente fica muito preso a isso. Então é como se fosse somente aquilo. Quando você traça uma meta,
você vira escravo daquilo. E às vezes você até adoece. Às vezes você até fica, sabe, perde a sua saúde para poder alcançar. Que é diferente de um alvo. Bem-vindo aí quem tá entrando. Que é diferente de um alvo. Quando você estabelece um alvo para você atingir, aonde você vai focar é quais são as ações que você vai fazer para realizar aquilo. E não é o fim, sabe? O mais importante não é o fim, mas o processo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu quero falar da sexta-feira. A sexta-feira, ela é um dia onde a maioria das pessoas está querendo começar o final de semana e curtir a vida, né? Porque passou a semana inteira trabalhando, se matando. E olha que pior quem trabalha no final de semana, né? Tô falando aqui de uma parte boa que não trabalha no final de semana. Então a pessoa chega na sexta-feira, ela quer gastar a energia dela, ela quer descansar, ela quer curtir, ela quer fazer essas coisas porque ela passou a semana inteira trabalhando. Só que o que acontece? A sexta-feira, a pessoa já começa a fazer isso, e muitas vezes as pessoas fazem coisas de maneira desenfreada. E aí começa na sexta, né? Vai começar na sexta. E aí sábado e domingo. Quando chega no domingo, é aquela tristeza, né? É aquela tristeza por quê? Porque no dia seguinte, que já é segunda-feira, você vai começar a trabalhar. E aí a pessoa fala, ai meu Deus, não acredito. Já vai começar de novo. Tipo assim, é como se acabasse a alegria da pessoa ali no final de semana. E ela já sente tristeza porque no dia seguinte já tem que trabalhar. E o que chama isso? Isso se chama um ciclo. Isso se chama estar no automático. Eu queria perguntar para quem tá aqui na live, escrever aqui, se você tem algum objetivo, alguma coisa que você queria fazer, tanto para esse ano quanto o do ano passado, que você não fez. Coloca aqui no comentário aqui. Se você teve alguma coisa que você queria realizar, que você queria fazer e você não fez. Então, esse ciclo, e aí, né, falei da sexta-feira, e aí entra o final de semana, segunda-feira, aquela tristeza, que a pessoa já pensa que vai começar de novo a labuta, né, a dureza. Isso é o quê? Um ciclo. E aí você fica de semana em semana, vivendo isso. E aí a sua mente, ela fica no automático. Então, a sua mente, ela está no automático. E o seu projeto, o seu objetivo, o que você queria fazer, a Jaqueline colocou aqui, tantas, né? Tantas metas, tantos objetivos que você tem, você não consegue colocar fora do papel, né? Na verdade, essa live é pra gente falar sobre tirar as metas do papel. Não adianta só escrever. Às vezes a gente escreve tanta coisa. É muito melhor que você tenha um objetivo e você alcance do que você tenha 100 objetivos e não alcance nenhum. Só que isso acontece de maneira inconsciente, porque você está no automático. Você vive nesse ciclo. Se não é esse do final de semana, você fala, Kelly, mas eu trabalho de final de semana. Mas você tá nesse ciclo, porque quando chega na segunda-feira, ou no dia que você vai trabalhar, você tá triste, você tá com a energia baixa, porque você tá nesse automático. Bem-vindo para as pessoas que estão entrando. Você tá nesse automático. Você tá nesse automático. Então, cliquei no negócio aqui e apareceu. Então, o que acontece? Você não tem energia o suficiente para você tirar esse objetivo do papel. Porque a sua mente está programada para você viver nesse ciclo. E aí você vive nesse ciclo. Quando você vê, já passou um mês, 2, já estamos no carnaval, né?
né? Eu falei do carnaval porque muitas pessoas, o nosso país, ele tem uma cultura, é cultural. Vou começar a minha vida depois do carnaval. Peraí, mas o que você tem a ver com carnaval? Seu projeto é o carnaval? Não, se não for, só se você trabalhar com carnaval. Porque senão, por que você vai deixar as suas coisas para depois do carnaval? Então, é você trazer isso para a consciência. A gente vive numa cultura aonde a gente é induzido a viver nesse ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Não tem uma direção final. É um negócio que não tem fim. E aí você fica. Então, a sua mente, ela tá no automático. Eu vou trabalhar, vou pagar minhas contas e eu vou ter dinheiro para poder comer. Isso, você fica só nisso a vida toda. Passa um mês, passa 2, passa 3. Quando vê, já tá no meio do ano. Do meio do ano pro final, é assim. Quando vê, já é Natal de novo. E aí você fala, cara, o que eu fiz esse ano? Não fiz nada. Eu não fiz nada. E o nada que eu digo é o nada que você quer. Você quer realizar aquilo, mas você não consegue. Porque a sua mente está programada. Então, pra você começar a falar das primeiras coisas aqui, pra você tirar o seu projeto do papel, você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Bem-vinda quem está entrando aí. Seja muito bem-vinda. Então você precisa mudar a mentalidade. Não tem como tirar um projeto do papel. Não tem como eu gerar essa energia. Não tem como eu fazer isso se eu não mudar a minha mentalidade. Nós vivemos o reflexo daquilo que a gente tem aqui. Eu trouxe até um livro aqui que eu queria mostrar. Eu não sei se você já leu esse livro aqui, ou se você já ouviu falar, Os Segredos da Mente Milionária. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei impressionada, porque eu achei que esse livro ele ia falar especificamente de dinheiro. Mas esse livro ele fala da mudança de mentalidade. Então a nossa mentalidade, ela tá programada de uma maneira. Na maioria das pessoas, nesse ciclo que você fica de final de semana, segunda-feira, e trabalha a semana inteira, e aí final de semana e segunda-feira de novo. Então, esse livro, o que ele fala? Ele fala de uma mentalidade fixa. As motos passando aqui. Ele fala de uma mentalidade fixa e de uma mentalidade exponencial, uma mentalidade flexível. O que é uma mentalidade fixa? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi assim, não tem outra maneira, não tem outra solução, não tem outra, não existe. Essa é a mentalidade fixa. A mentalidade exponencial e a mentalidade flexível, né, que ele fala aqui, é uma mentalidade de novas possibilidades. Tá, eu tô aqui, mas eu não nasci desse tamanho. Eu tive que passar por um processo para chegar até aqui. Ou seja, eu aprendi alguma coisa até aqui, então eu posso aprender novas coisas. Então é você treinar a sua mente para você tirar os seus objetivos do papel e você começar a aplicar. Então a mentalidade, existem outros tópicos que eu até vou falar aqui, mas a mentalidade, ela é o principal para que eu consiga realizar alguma coisa. Não adianta eu só levantar e começar a fazer academia, ou começar a dieta, ou começar a ler um livro. Nossa, gente, eu acho que livro é uma das coisas que mais a gente começa e não termina. Acho que deve ser, e assim, ler um livro não é nada de extraordinário, não é nada né, não precisa de um prêmio Nobel para ler um livro. É só pegar e ler. Mas por que você não lê? Porque a sua mente, ela tá travada, ela não tá no objetivo de pegar né, as informações que tá aqui dentro. Então, primeira coisa,
mudar a mentalidade. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso estar disponível para que a minha mentalidade seja uma mentalidade exponencial, uma mentalidade flexível. E isso exige um tempo. Eu preciso consumir informação. Por exemplo, um livro como esse, uma live como essa. Eu preciso consumir isso. Porque se eu não tenho esse tipo de informação fácil para mim, eu preciso consumir. Eu preciso começar a ir atrás de informação para quê? Para começar a encher a mente de novas coisas, porque a sua mente está no piloto automático. Então, quando eu começo a buscar uma informação e a buscar um conteúdo sobre a mudança de mentalidade, sobre uma mentalidade flexível, eu vou ficar mais clara, as coisas vão ficar mais claras na hora de tirar um objetivo ali do papel e começar, né? Outra coisa que impede, né? Primeiro eu tô falando aqui das coisas que são impeditivos, né? As coisas que impedem você de tirar um objetivo do papel. Primeira coisa, a sua mentalidade. A mentalidade da maioria das pessoas no Brasil, a gente vive debaixo dessa cultura, né? Não se culpe, não se julgue, porque a gente vive debaixo de uma cultura que é um ciclo vicioso. Trabalha de segunda a sexta-feira, final de semana vai lá e arregaça, enfia o pé na jaca e tal. Chega domingo à noite, cai a energia, você fica triste porque no dia seguinte tudo de novo. E assim vai, meses, anos e décadas e muito tempo da sua vida. E quando você vê, você não conseguiu conquistar objetivos que você tinha. Então, a mentalidade é o principal que você vai começar a mudar, né? Eu gosto muito de um versículo que fala, em Romanos, que fala para que a gente não se conforme com a mentalidade, mas que a gente seja renovado pela transformação da nossa mente. Então, esse renovo que é sair do automático. Eu preciso de uma mente renovada, eu preciso de novas informações. Um livro como esse, né, que eu falei aqui, do Segredo da Mente Milionária, um livro como esse, para que eu comece a mudar a minha mentalidade. Eu não vou conseguir finalizar a dieta, ou continuar, né? Ou, na verdade, dieta é um estilo de vida, né? Não é que eu vou ficar durante um tempo comendo. O mais saudável é eu adotar um estilo de vida mais saudável, né? E aí eu não vou ter um tempo, eu não vou passar um tempo e aí a dieta acabou e aí eu volto de novo para aquele estilo de vida todo errado. Eu adquiro novos hábitos, né? Bem-vinda, Fabiola. Bem-vinda para você que tá chegando. Então, a mentalidade, a gente foi programado para isso. Aonde que a gente foi programado? A gente foi programado desde a escola. Na escola eu fui programado para fazer aquilo. Já começa aqui na escola, parece um presídio, né? Já começa por aí. Então, é todo mundo ali em filinha, é todo mundo ali, não pode questionar nada. Então, você tem que fazer exatamente aquilo que te mandam fazer. E aí você vai criando essa mentalidade, a nossa mentalidade vai sendo construída. Então, quando chega lá nos seus 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, você já tá com a mentalidade cauterizada já. Você tá todo no automático, que a sua mentalidade, você nem liga mais para as coisas. Você só anota lá, passa o final de ano, lá você anota e você fala, vou fazer, mas não consegue colocar em prática. Por quê? Porque tá no automático, a mentalidade não tem informação suficiente para você começar a tirar esse monte de informação que falaram que era exatamente isso, que tinha que ser assim, que não tinha outra maneira, que é a mentalidade fixa e que você não pode mudar. Então, mentalidade. A segunda coisa são os bloqueios. Por que eu não tiro um projeto do papel? Por que eu não vou lá e aplico aquilo que queima? Eu sei que queima no seu coração, porque queima no meu também. Eu quero muito aplicar isso, mas eu não consigo. Por quê? Porque tem muito bloqueio. O que é um bloqueio, né? Muita gente chama de trauma, mas é um impeditivo.
É um negócio realmente bloqueando a sua mentalidade. E esse bloqueio, ele pode ser de várias formas. Pode ser algum trauma de infância, pode ser na própria escola. Às vezes o professor bloqueia, às vezes um aluno ouve de um professor, você não vai aprender, ou ouve de algum parente, né? Às vezes dos próprios familiares, você é burro. A pessoa cria um bloqueio de aprendizado. Ela acha que ela não pode realizar as coisas porque ela é burra. Então ela leva aquilo pro resto da vida dela. Outro bloqueio que faz você não tirar as coisas do papel é a necessidade de aprovação. Quando você tem um objetivo e geralmente você não consegue colocar isso em prática, por exemplo, às vezes pelo medo, não é que você tem medo de fazer aquilo, você tem medo de desagradar alguém. A necessidade de aprovação é um dos bloqueios que mais impede as pessoas de colocar os objetivos fora do papel, em ação. É a necessidade de aprovação. O que vão pensar de mim? Vão rir da minha cara? Vão fazer chacota de mim? Vão falar, vão ficar apontando defeito. E aí, você... Olha como isso é... Olha só como é irracional. Eu não vou realizar aquilo que queima no meu coração porque eu tô pensando no que outra pessoa vai falar. Isso é muito irracional. Só que você não percebe porque a sua mentalidade tá lá no automático, tá lá naquele ciclo. Então, os bloqueios, o bloqueio de necessidade de aprovação, você tá sempre querendo agradar as outras pessoas. Você não vive pelos seus objetivos, você não vive por um alvo de vida que você tem, você vive pelo objetivo dos outros. Porque os outros vão falar de mim, e aí você não aplica. Porque os outros vão ficar dando pitaco, e aí você não aplica. Quando eu comecei a aplicar, já passei por tudo isso, eu tô falando aqui, tudo que eu tô falando aqui eu já passei. Quando eu comecei a tirar os meus projetos do papel, comecei a aplicar, e comecei a testar, e eu já vou falar disso, de teste, que é uma das maneiras de você efetivar o seu alvo, é testar, tem que testar. Não tem como. Quando eu comecei a testar, eu percebi que as pessoas começaram a falar. Aí eu pensei comigo, quando eu não fazia, ficava toda bloqueada com medo, as pessoas falavam. Que aí às vezes eu não fazia, eu só comentava. Eu colocava minhas metas no papel, escrevia e comentava com as pessoas. Aí às vezes as pessoas falavam, você não vai fazer isso não, toda vez você promete e nunca faz. Você só fala que vai fazer e não faz. Aí aquilo me fazia um mal, eu chorava, eu ficava mal, eu falava, por quê? Por que essa pessoa não acredita que eu vou fazer? Essa pessoa não acreditava em mim, que nem eu acreditava em mim. Aí quando eu comecei a aplicar, eu percebi que as pessoas começaram a falar, mas você começou a fazer tal coisa? Nossa, mas não é assim, mas não é assado e tal, que não sei o que, será que isso mesmo? Isso não dá certo, que não sei o que. Aí eu percebi, as pessoas vão falar, eu fazendo, eu não fazendo, eu vou fazer. Porque quem deita a minha cabeça no travesseiro sou eu. Eu não posso ter a consciência de ninguém. E ninguém pode ter a minha. Cada um é que carrega a sua. Então, olha pra isso quando você deita a sua cabeça no travesseiro, que você não tem aquela sensação de, por mais que eu não tá perfeito, mas eu comecei a fazer. É a gente que carrega isso. Então, necessidade de aprovação é um dos bloqueios, e bloqueio é a segunda coisa que faz você não colocar os seus objetivos em ação, os seus alvos em ação. Primeiro, a mentalidade lá no automático, naquele ciclo. Trabalha a semana inteira, enfia o pé na jaca no final de semana e depressão no domingo, porque segunda-feira de novo. Segunda coisa, bloqueios. Bloqueio de medo, necessidade de aprovação, escassez. Eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Eu não tenho os recursos. Tudo isso é bloqueio. Tudo isso é bloqueio. Tudo isso é uma crença limitante na sua cabeça, te impedindo de você fazer. E aí é desculpa. Tudo isso é um monte de desculpa. Isso é uma baciada. E essas baciadas, tudo que tá ali dentro é desculpa. Às vezes,
Você pode achar que é porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou procrastinador. Não, você não é preguiçoso. Até porque você levanta e você vai lá e você trabalha e você, né, paga suas contas e você não é preguiçoso. Se você fosse preguiçoso, você não fazia essas coisas. Você só não está com a sua mentalidade inclinada para aquilo. E aí você fica acreditando, realmente, eu não sou preguiçoso. Você ouve de alguém e alguém pega e você ouve e você pega aquilo para você. Então, o que acontece? Você se define pelo que a outra pessoa tá falando de você e aí você acha que é aquilo. Mas não é isso. É um monte de bloqueio. É a sua mentalidade. Então, não existe isso. Perfeccionismo. Perfeccionismo é um bloqueio muito grande. Não, eu tenho que estar com tudo certinho, tudo nos esquemas, tudo nos conformes para eu colocar em prática. Essa live aqui eu decidi hoje mesmo eu fui e fiz. Por quê? Eu sou especial, sou melhor que você? Não. Eu só mudei a minha mentalidade, eu já venho há um tempo trabalhando a minha mentalidade para poder mudar isso, porque eu também procrastinava muito. Achava que era porque era preguiça, era procrastinação. Achava que é porque, é porque eu sou preguiçosa mesmo. Não. Então a minha mentalidade, ela vem sendo transformada de várias maneiras. É livro, é mentoria, é você estar em ambiente com as pessoas que pensam da mesma maneira, é você se conectar com essas pessoas. Existe um processo, existe passos. E aí, isso é o alvo. O alvo é toda a energia que você acumula para você realizar o objetivo. E não o mais importante, por exemplo, né? Emagrecer 20 quilos, sei lá. O importante não é só chegar aos 20, mas o que você vai construir durante esse processo. Quais são as ações que você vai tomar? Você vai começar a beber mais água. Inclusive, vou beber água. Senão eu nem respiro. Você vai começar a beber mais água. Isso aqui é muito importante para você ter uma vida mais saudável. Para você ter uma mentalidade melhor, para você ter uma vida mais saudável, água. Então, para você atingir o alvo que você quer, perder tantos quilos, você vai beber mais água, você vai começar a ter uma alimentação mais, né, vai diminuir gordura, vai diminuir industrializado, vai comer mais saudável, vai comer mais frutas, legumes, né, vai ter uma alimentação mais balanceada, vai praticar exercícios. Então, o seu foco, a sua energia, você precisa colocar nesse montante de coisa que vai gerar energia para você atingir o objetivo. Quando você chegar no objetivo, você vai ver que passou muito rápido, porque o seu foco não ficou só naquilo. Por que a gente, quando a mentalidade ela é fixa, por que ela não chega no objetivo final? Porque ela fica ansiosa, porque ela só olha para o objetivo final. É o mais importante da vida dela, é só o objetivo final. E aí ela não toma as ações. A ansiedade de você olhar somente lá pra frente, lá pro negócio que nem chegou ainda, faz você paralisar. Faz sentido um negócio desse? Não faz sentido. Não faz sentido. Você traça a meta, né? Vamos se dizer assim, você traça lá a meta, você fica com um olhar só nela, aí você fala, mas acho que essa meta é muito grande. Eu não vou chegar lá. E aí você fica ansioso e você não age. Porque você colocou a sua vida naquilo. Então, a sua energia precisa ser depositada não no objetivo final, mas no processo. Então, o que é o processo? É você adquirir os hábitos novos. Então, as primeiras coisas. Falei da mentalidade e falei dos bloqueios. Peraí que eu cliquei no negócio aqui. Tá, falei. Bem-vinda, Kellen. Tudo bem? Saudades. Verdade. Bem-vinda. Tô aqui falando da gente colocar as metas, né? As metas não, né? Os alvos para fora do papel. Colocar as metas no papel, isso aí é moleza.
Agora, tirar elas do papel. Então, falei aqui de duas coisas que impedem você de colocar suas metas para fora. Que é a mentalidade fixa de que você nasceu assim, aquela mentalidade lá no ciclo vicioso, no automático de trabalho a semana inteira, enfia o pé na jaca no final de semana, depois segundo de novo e por aí vai. Os bloqueios, porque aí a gente tem bloqueio de tudo quanto é lado. O que eu tô percebendo na minha vida, né? Que cada vez que você desbloqueia uma coisa, você descobre um novo bloqueio. Então, é uma constante mudança. A gente vive numa constante mudança de hábito, mudança de mentalidade, né? Bloqueio é um negócio assim terrível, né? Terrível. E impede a gente de realizar. Terceira coisa, essa daqui, eu acho que esses pontos que eu tô falando aqui não tá em ordem de importância, não. Foi que eu fui lembrando e fui falando. Mas a terceira coisa que faz você parece que não tem fim. Pois é. É um ciclo. Não, se o ciclo, se a gente não encerrar esse ciclo, ele não tem fim. Só quando eu falecer, aí acabou. Não tem como. Então, eu encerro o ciclo. Só que primeiro eu preciso trazer para consciência. Por que a maioria das pessoas não conseguem aplicar? Gente, academia. Vou falar um negócio. Academia. Como é que a academia ganha dinheiro? A academia ganha dinheiro com plano anual. Porque as pessoas pagam e não vão. Eu fui levantar um dado, é de 80% a 90% das pessoas que fazem plano anual não vão até a academia. Por que essas pessoas não vão? Não é porque elas não querem? Não, porque elas desembolsaram dinheiro. Se elas tiraram dinheiro do bolso delas para poder pagar uma academia, é porque elas querem. Mas é porque a mentalidade dessas pessoas está no automático. Então, se você não quebrar esse ciclo, você não vai atingir uma nova trilha neural. O nosso cérebro funciona, ele é como se fosse um mapa com várias estradas, com várias trilhas. Só que pensa um território com várias trilhas, só que com um monte de mato por cima. Você tem que fazer o quê? Você tem que capinar esse mato para você abrir as trilhas. E às vezes você encontra só uma trilha ali, e aí você vicia nessa trilha, e aí você fica fazendo círculos naquela trilha. O nosso cérebro existem várias trilhas. Quando você começa a abrir uma trilha neural nova, você começa a trazer consciência, a sair desse automático, dessa mentalidade, que é um ciclo sem fim. Como a Kelly colocou aqui, é um ciclo sem fim. Quem bota fim nesse ciclo é você que coloca. Então a mudança de mentalidade, ela na verdade é o start para você colocar os seus objetivos aí fora do papel. Então, terceira coisa, não se conectar com a fonte. Não sabe qual é a identidade. Não se conhece. Não sabe para que você veio. Eu vou realizar objetivos para quê? Se eu não me amo, eu não amo alguém superior a mim, eu não sei quem eu sou, eu sou... A pessoa acredita que ela é um erro. Eu nasci aqui mesmo para pagar boleto, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para viver essa vidinha igual mesmo. Eu convivo somente com pessoas que falam assim, que pensam da mesma maneira. Então, quer saber? Eu acho que eu não... mudança de vida não é para mim, não. Claro, você não sabe quem você é. Você não se conecta com a fonte criadora, você não se conecta com alguém maior do que você. Como é que você vai colocar o objetivo em prática se você não sabe quem você é? Se você nem sabe para que você foi criado? Então, não se conectar com a fonte... Bem-vinda, Isa! Bem-vinda! Se você não se conectar com a fonte, não tem como você desfrutar desse amor. E existe um código no desfrute. Eu falei aqui da sexta-feira. Tino, bem-vindo! Bem-vindo, Tino! E eu falei aqui da sexta-feira. E a sexta-feira
ela é o primeiro. O primeiro não, a verdade, a sexta-feira ela é uma mentalidade de você viver ali nesse ciclo. Então, quando eu não me sinto amado, quando eu não sei para que eu vim, eu vou realizar as coisas para quê? Eu não tenho energia. Bem-vindo quem tá entrando. Eu não sei para que eu vou colocar as coisas em prática. Eu vou colocar as coisas em prática para quê? Se eu não sei qual é a minha identidade. Eu não faço ideia do porquê que eu tô aqui. Ou eu acho que eu sou até um fruto do acaso. Gênesis 1:26. Fala assim, ó. Eu até separei aqui para poder ler. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui eu já sei duas coisas. Eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu sei que Ele me fez para governar sobre a terra, sobre as coisas dessa terra. Então, quando eu busco isso, quando eu me conecto com a fonte, que é a fonte maior que tudo, eu descubro que eu tô aqui para um propósito. Eu descubro que eu tô aqui para uma finalidade. E eu não tô aqui à toa. Isso faz o quê? Isso alimenta a minha alma. Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então eu preciso trabalhar nas três coisas. Por isso que muitas vezes só o corpo, que é o exercício físico, não vai. Porque as outras coisas estão desconectadas. E a gente ignorar isso e eu não dar atenção, uma atenção voltada para isso, faz com que eu não coloque meus objetivos em prática. E aí você entra naquele ciclo. Eu falei do ciclo do final de semana aqui, né? De sexta-feira, daí o final de semana, segunda-feira. Agora, e o ciclo da frustração? Que aí você todo ano, você escreve um objetivo, chega lá no dia, né, no dia 5, no dia 6, você não coloca em prática, no dia 7, no dia 8, no dia 9, no dia 10, dia 20, aí você fala, quer saber? Eu já não coloquei em prática nos primeiros dias mesmo, não vou colocar. E aí você entra nesse ciclo. Então são vários ciclos. A gente vive em vários ciclos. Quando eu não saio da mentalidade do automático, eu vou saindo de um ciclo para o outro, pulo de um ciclo para o outro. Aquele ciclo de frustração. Coloco os objetivos, às vezes até faço algumas coisas. Mas aí caio de novo porque não consigo realizar e fico frustrado. Fico triste, fico me achando uma pessoa horrorosa, falo, quer saber? É eu mesmo, o problema é comigo. Aí você fica olhando para as pessoas que realizam as coisas e endeusa essas pessoas, coloca essas pessoas num patamar inalcançável, que você não pode nem encostar nessa pessoa, e você se coloca para baixo. Você fala, é aquela pessoa mesmo, ela consegue realizar coisas, só ela consegue, e eu não consigo. E aí você entra num novo ciclo. Isso é terrível. Eu fui atrás de um dado, 75% das pessoas que fazem alvos, que traçam alvos lá na virada do ano, quando chega no 9º dia, essas pessoas já esqueceram já. Até o 9º dia. 75%. 9º dia. No 14º dia, 93% das pessoas já esqueceram as metas lá, os objetivos que elas traçaram lá atrás. Não faz sentido isso. E o que é isso? Isso é uma mentalidade em massa. A maioria das pessoas tem o mesmo modo de pensar. E aí você vive nesse ciclo. Hoje é dia 20. Olha só, se do dia 9, 75%. Dia 14, 93% das pessoas que esquecem os objetivos, hoje é dia 20. Não tinha porcentagem para o dia 20. Mês que vem, então, qual é a porcentagem? 300%. Então, isso aqui mudou. Quando eu descobri isso aqui, foi mais um start. Eu falei, cara, eu não quero estar nesse número aqui, não. Então, eu vou colocar em prática tudo isso. Essas 3 coisas que eu falei.
mudar a mentalidade, né? O que impede? Mentalidade no automático. Segunda coisa que impede, bloqueio emocional. Você tem que descobrir aí quais são os seus bloqueios, quais são as crenças limitantes que estão fazendo você não colocar o seu objetivo em ação. Terceiro, não se conectar com a fonte, não descobrir qual é a sua identidade. Não tem como. Efeito manada procrastinadora. É exatamente isso. Corrida dos ratos. Quem já ouviu esse termo? Corrida dos ratos. É o ratinho lá dentro daquela rodinha. É só correndo atrás de mantimento para ser sobrevivência. Só isso, só isso. Não realiza nada, não coloca para fora nada. Às vezes a pessoa quer lançar, quer montar um curso, quer montar uma mentoria, quer escrever um livro, quer fazer um curso, quer fazer alguma coisa. Não faz, não consegue fazer. Então, realmente, é o efeito manada de procrastinação. Então, isso é uma energia, você tem que sair dessa energia. E agora eu quero falar algumas coisas para você começar a colocar isso em prática. Tomar decisão rápido. Tomar decisão rápido é algo que é libertador. Você vai se libertar. A maioria das pessoas é muito indecisa. Muito indecisa, não consegue tomar decisão. Tem algo diante dela, mas não consegue tomar uma decisão. Por quê? Porque tomar decisão gasta energia. Tomar decisão gasta energia. Então as pessoas, elas não conseguem tomar decisão, porque elas ficam colocando todos esses... Aí já tá cheio desses empecilhos que eu falei, esses três, Esses três bloqueadores. E aí a pessoa fica colocando um monte de desculpa. Ah, não, mas precisa melhorar isso, precisa aquilo, precisa melhorar aquilo, precisa aquilo e tal, e tal, e tal. Então tomar decisão rápido, mesmo que seja a decisão errada. Eu me libertei quando eu comecei a colocar isso em prática. Mesmo que seja a decisão errada, mas toma uma decisão. Por quê? Tomar decisão é movimento. Você vai movimentar. E as coisas só acontecem no movimento. Então, tomar uma decisão é o primeiro passo. Você vai tomar uma decisão e você vai aplicando e vai ajustando no meio do caminho, E aí já vou falar no segundo. Toma a decisão, logo em seguida teste. Faz o teste. Qual que é o seu objetivo? É emagrecer? Já começa o teste. É fazer um curso novo? É montar uma palestra, uma mentoria? Não sei. Faz. É abrir uma live? É gravar um story? Faz o teste. Não ficou bom? Ajusta. Não ficou do jeito que você queria? Não vai ficar. De primeira não tem como ficar. Então você faz o quê? Você ajusta. Teste e ajuste. Toma a decisão, teste e ajuste. Só esses três aqui, já metade das coisas que você colocou no papel já colocaria para fora. Porque você se livra daquele perfeccionismo, que é um bloqueio de estar perfeito. Não vai ficar perfeito. Aceite isso. Não vai ficar perfeito. Tudo de primeira não fica perfeito. Você vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Então, toma uma decisão rápido, mesmo que seja uma decisão errada, depois você ajusta. Porque aí na hora que você testar, você vai descobrir se realmente é aquilo ou não, e aí você vai ajustar. E outra coisa, parte dos objetivos que você tem, quando você toma uma decisão e você aplica rápido, talvez ali você até vai descobrir que aquilo ali não era a coisa da sua vida. Você vai traçar novos alvos. Você vai abrindo. Agora, se você não toma uma decisão, não testa e não ajusta, como é que você vai saber se aquilo serve para você ou não? Entende? Porque às vezes a gente traça algumas metas. Às vezes a gente traça algumas metas. Mas aquilo não vai ser bom para você. Só que como é que você vai descobrir isso? Só quando você tomar uma decisão, testar e ajustar. Às vezes, no primeiro teste, você vai ver que aquilo não é pra você, você fala troca, aí você vai trocar por outra coisa. Mas a sua mentalidade tem que começar primeiro lá nas primeiras coisas que eu falei. Mudança de mentalidade.
descobrir os bloqueios e aí se livrar, e aí você tem que investir energia nisso, porque para se livrar de bloqueio tem que investir energia. E se conectar com a fonte. Se conectar com a fonte é igual tomar banho, é igual comer, todo dia. Todos esses, na verdade, né? Mas se conectar com a fonte é o mais importante. Se você não fizer isso todos os dias, você não renova. Então, você vai se livrar do perfeccionismo lá, se caso der errado, se caso não ficar do jeito que você queria, quando você mudar a mentalidade. E aí você não fica apegado àquilo. Você tomou a decisão rápido, testou, viu que aquilo é pra você, continua. Viu que não é? Descarta, próxima coisa. E aí você vai. Quando você toma uma decisão rápida e testa, o que acontece com o cérebro? É uma recompensa para o cérebro. No nosso cérebro é gerado serotonina. E aí o cérebro se sente feliz porque você realizou uma coisa. E aí o seu próprio corpo vai te dar estímulo para você aplicar a próxima coisa. Para você tomar decisão na próxima coisa, aplicar, né? Testar e ajustar a próxima coisa. Então tudo isso daqui são estratégias, são ações práticas para você começar a colocar os seus objetivos em prática. Qual que é o seu objetivo? Começar no marketing digital? Por exemplo, eu morria de medo do digital. Morria de medo. Nunca imaginei que eu estaria envolvida com marketing digital, trabalharia com isso. Nunca imaginei. E eu tava cheia de bloqueio. Só que quando eu comecei a assistir umas lives, umas pessoas falando sobre o marketing digital, eu fui abrindo a mentalidade, né? Abrindo a mente ali, fui saindo da mentalidade fixa, indo para uma mentalidade mais flexível e fui adquirindo aquele conhecimento. Tomei decisões, fui aplicando e as coisas começaram a acontecer. Parece, eu falando aqui, às vezes até parece ser simples, mas isso foi destravando a minha cabeça. Meu cérebro foi sendo recompensado, foi dando estímulo para o meu corpo e eu fui de passo em passo aplicando, colocando em prática as coisas e coisas que estavam há anos no papel, só escrita no papel. Eu podia falar uma lista aqui interminável de coisas que todo ano eu colocava como metas. Colocava um painelzinho na parede, perto da cama, no guarda-roupa e ficava vendo as metas. Se eu só fizer isso, ficar olhando para ela, não vai adiantar nada. Então existe um caminho para que eu possa colocar isso em prática, né? Então é você colocar essa energia. Outra coisa, né, de energia, né? É importante que você aprenda a canalizar e converter a energia. O que isso significa? Você tá lá querendo colocar alguma coisa em prática, ou às vezes até você, por exemplo, uma live, quer fazer uma live, quer fazer um story, você fez e alguém fez um comentário. E ali aquilo te trava e você não faz nunca mais. Pega essa energia que essa pessoa gerou, fazendo um comentário que claramente te deixou mal e transforma, converte, canaliza essa energia e converte. Você fala, não, eu vou converter em estímulo para eu continuar fazendo, me aperfeiçoar e ficar melhor. Isso dá para fazer em todas as áreas. Então, canalizar essa energia e converter. Então, não é não ter crítica ou não ter alguém que vai falar contra você, porque vai sempre ter. Se o seu bloqueio é esse, necessidade de aprovação, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa do que você está fazendo ou do que você começou a fazer. Pega isso, canaliza e converte. Só que para isso, primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade. Acho que eu já tô um tempinho aqui já. Já tem aí 40 e poucos minutos. Então, pegou essas três.
reconheceu essas 3 coisas primeiros que estão bloqueando. Ajusta isso. Pegou essas outras 3 coisas. Toma a decisão rápido, teste e ajuste. Fez isso, você vai começar. É você dar valor ao um passo de cada vez. Um passo dado é melhor do que 100 objetivos anotados. Pera lá, vou ter que repetir isso. Um passo dado, uma ação feita, ela é melhor do que 1000 metas, 1000 alvos, 1000 objetivos escritos. Então, dê valor a um micro resultado. Para quem está num objetivo de perder peso, se no dia seguinte você já comeu um pouco menos de arroz, um pouco menos de proteína que você comia, já é um passo maravilhoso. Se recompense, desfrute naquele dia daquela recompensa. No dia seguinte, você introduz um legume. No outro dia, você vai beber um pouco mais de água. Ninguém bebe 2, 3 litros, sei lá quantos litros que pessoas do dia pra noite. Ninguém. Eu comecei a beber mais água, andar com uma garrafinha do meu lado, depois que eu tive uma infecção de urina. Que eu não bebia água. E aí eu fui indo, aí eu bebia assim, colocava uma garrafinha do meu lado, às vezes eu passava o dia, ela tava pela metade. Então ninguém começa, ninguém do dia pra noite faz as coisas e tudo perfeito. Então se recompense. Coloca, por exemplo, em uma semana eu vou beber 5 copinhos de água de 200 ml todo dia. Começa no primeiro dia. Finalizou os 7 dias, se recompensa. Fala, aqui depois dos 7 dias eu acho que eu vou comer um chocolatinho. Ninguém muda drasticamente, radicalmente do dia pra noite. Não, você tem que ir num processo, porque seu corpo, ele tá há anos, sua mentalidade tá há anos daquele jeito e você vai querer mudar do dia pra noite? Não. Aí depois você não consegue conquistar exatamente aquilo que nem eu falei no começo. Você olha só lá pro final, você não alcança, aí você se frustra e entra num novo ciclo lá. De coloca meta, não alcança, se frustra e por aí vai. Né? Então, para finalizar, recapitulando aqui, coisas que impedem você de colocar seus objetivos em ação, tirar do papel. É a mentalidade naquele ciclo vicioso, na mentalidade no automático, bloqueios e não se conectar com a fonte. Ajusta esses 3. Ajustou esses 3, né? Bom, faz ao contrário, muda a mentalidade, descobre os bloqueios e se conecta com a fonte. Você vai começar a tomar a decisão mais rápido, você vai testar, colocar em prática, né? E você vai ajustar. Então, 3 para você mudar e 3 para você começar a aplicar. A partir disso, você vai administrando, você vai fazendo essa gestão do que funciona, do que não funciona. E aí você começa a se abrir. Nós somos energia. Isso aí é papo para outra live. Mas nós somos feitos de energia. Então, quando você começa a mudar a sua energia interna, as coisas começam a acontecer. Você vai perceber que você vai se conectar com pessoas, e aí você vai estar aberto a novas possibilidades, você vai começar a andar em ambientes diferentes, e as coisas vão acontecendo. Quando você vê, você está realizando as coisas que você colocou como meta, ou descobre coisas novas, porque esse é o legal, essa é a novidade de vida. Todo dia tem uma novidade. Então, abra a sua mentalidade, né? Traga a sua consciência, saia do automático. Quando você dá um passo para você sair do automático, as coisas começam a acontecer, né? Se tem alguém aqui que quiser fazer uma pergunta, o tempo já tá bom já, né? Para não ficar muito cansativo, porque já vai dar 10 horas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui ou mandar no perguntinhas aqui. Tem algumas perguntas.
Ah, não, aqui não é pergunta, não. Achei que tinha. Bem-vinda, Tayara. Já estamos finalizando já. Mas vai ficar salva. Vou deixar essa live aqui salva, tá? Eu acho que ninguém tem pergunta. Mas, então, né, anotou aí, colocou as coisas para você começar a aplicar, para você ter um seu 2023 diferente. Não pense que ano novo, vida nova. Não, ano novo, mesma vida, mesmo bloqueio, mesmo problema, mesmos boletos. Se eu não mudar minha mentalidade, se eu mesma não ir lá e colocar em ação e fizer, o ano não vai mudar. Não é o calendário que mudou, não é o número lá de 22 para 23 que mudou, que vai acontecer uma mágica e vai mudar o meu ano radicalmente. Não existe magia, existe mentalidade que atrai as coisas para você. Existe eu me conectar com uma energia maior, né? Eu gosto também de falar porque Deus é energia, Ele é energia. Ele é a energia que preenche a gente, é por isso que a gente precisa se conectar, porque Ele é essa energia que preenche. Vou assistir o início. Pode assistir, vou deixar salvo aqui. Você pode assistir, você pode anotar. E se você fizer, eu quero fazer um desafio para você que está assistindo aqui, tanto ao vivo quanto você que vai assistir gravado. Quero deixar um desafio. Se você começar a colocar em prática pelo menos uma coisa, mudar a sua mentalidade, começar a se conectar com a fonte, pegar um livro, né, que faz a sua mentalidade mudar, me marca, posta lá nos seus stories, me marca, eu vou ficar muito feliz de saber que o que eu tô falando aqui, como eu aprendi lá atrás e apliquei, eu quero ver você também ouvindo aqui e colocando em prática, porque não é só ouvir, mas colocar em prática. Então, quero deixar esse desafio para você. Eu quero ver se vai ter algumas pessoas que vão fazer isso, que vão colocar em prática, né? E pode me marcar lá, vou ficar muito feliz de ver, mandar uma mensagem no direct, Kelly, tô aplicando e tô aprendendo, né? Eu vou ficar muito, muito feliz. O ano só muda se eu mudar a minha postura. É exatamente isso. O ano só muda se eu mudar as minhas atitudes, a minha mentalidade, a minha postura. E aí as coisas realmente acontecem. Faço parte de grupo de leitura. Que grupo? Deixa eu ver o nome aqui. Selma Barsante. Que grupo, Selma, que você faz parte? Você pode compartilhar também lá, né? Com essas pessoas o que você tá ouvindo aqui, compartilha lá nesse grupo também, né? Essa é uma lei universal, né? Aquilo que eu aprendo e ensino para outras pessoas, eu aprendo mais vezes, né? E eu abro também um campo de energia quando eu transbordo para outras pessoas, né? As coisas vêm mais para mim porque eu fluo, deixo fluir, né? As coisas. Então, gente, obrigada. Você que ficou até aqui, acompanhou a live, comentou aqui, apertou no coraçãozinho, enviou para alguém aí. Obrigado pelas interações. Vou fazer mais lives. Eu vou informar. Futuramente eu vou informar vocês para quem quiser fazer parte da minha comunidade, para quem quiser ficar mais perto de mim, quiser descobrir mais sobre as lives e sobre os conteúdos. Vou informar aqui, então fica ligado aqui no meu Instagram que eu vou informar. Então, tem uma sexta-feira aí excelente de mudança de mentalidade, né, para você começar a sair aí do automático e colocar as suas metas em ação e mudar a sua vida, tá bom? Então, beijão e boa noite.